Pois bem, meus amigos, parece que está rolando uma bela torta de climão durante a merenda dos nossos magnânimos. Trago para vocês uma fofoca interessantíssima que está acontecendo na capital da Brazuela, com direito a recadinho via blogueiro da extrema imprensa que mira diretamente vossa xandidade. E já que a gente está falando dos magnânimos, parece que eles estão um pouco desconfortáveis com o que Tarcísio falou na última manifestação de domingo em Copacabana. Além desse racha, na nossa maravilhosa Suprema Corte, também está rolando racha na esquerda. Petistas estão brigando por causa de dinheiro, que novidade, e tem até político do Centrão recusando o convite do Lula para assumir ministérios. E além de todas essas tretas, eu vou atualizar vocês com informações muito importantes sobre a pauta da censura que parece estar avançando silenciosamente na Câmara dos Deputados. E na pauta internacional temos Trump, que está enlouquecido com o seu bumbum frenético e promete fortes emoções para ainda esta semana. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. Começamos com pauta internacional porque Trump postou um meme que deixou a lacrosfera dando muitos botes com o bumbum e anulando algo que aconteceu bem no apagar das luzes ali do governo Biden. Se liga nessa matéria. Trump diz que perdões concedidos por Biden são nulos por supostamente terem sido assinados com caneta automática. Republicano tem o seu antecessor com a alegação de que ele sequer sabia da assinatura dos documentos, embora tenha admitido que uma invalidação de fato deveria ser avaliada pela justiça, e ele ainda postou este meme. Trump, presidente de 17 a 21, depois de 21 a 25 vem a caneta automática e depois o Trump volta. O que acontece é o seguinte, eles fizeram uma análise das assinaturas do Biden com relação a diversos documentos, em especial que trata aqui nessa matéria, que é o perdão concedido a Biden, a várias outras pessoas que perseguiram o Trump, que julgaram aquele ato, oh meu Deus, do golpe lá no Capitólio, porque a gente acompanhou que teve essa história também, e as assinaturas são idênticas, não tem um tracinho fora, o que seria humanamente impossível. Então estão dizendo que o mandato do Biden foi o mandato da caneta automática e assim, a gente analisando as declarações que ele deu em público, não é de se duvidar que isso tenha acontecido. Ainda promete para hoje o Laranjão dos Estados Unidos liberar aqui, ó, cerca de 80 mil páginas referente aos arquivos sobre JFK. Isso daqui está sendo muito aguardado pelos comunicadores, pela mídia internacional e parece que teremos fortes emoções se nada esquisito acontecer no meio do caminho, que a gente sabe que a esquerda às vezes apronta umas arapucas bem estranhas. E este vídeo aqui que é sensacional, para quem não sabe, rolou uma treta na França e um político francês disse que ia pedir a Estátua da Liberdade de volta. A Estátua da Liberdade que foi um presente dos franceses para os norte-americanos. Para que vocês consigam acompanhar, como o vídeo está em inglês legendado, eu vou colocar o vídeo em tela cheia, só dando os créditos aqui para o perfil que fez a tradução, que é o @tradutordobr lá no X, e se liga nessa resposta sensacional da porta-voz maravilhinda do Donald Trump. There is now a member of the European Parliament from France who does not think the U.S. represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not.
And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. E para fechar nossa pauta internacional, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil retuitou um post que foi feito pelo Departamento de Estado do Governo dos Estados Unidos que diz o seguinte, recadinho direto para os lacradores que gostam de passar férias na Disney. O controle de visto dos Estados Unidos não termina depois que o visto é emitido. Verificamos continuamente os portadores de visto para garantir que cumpram todas as leis e regras de imigração dos Estados Unidos e revogaremos seus vistos e os deportaremos se não o fizerem. Não sei porque na hora me passou assim na cabeça a Manuela Dávila. Ela gosta muito de ir para os Estados Unidos e gosta muito de colocar pautas norte-americanas nas suas redes sociais. Agora passemos para as tretas da Brazuela. Ainda está repercutindo bastante a manifestação que aconteceu no domingo. Eu fiz um vídeo que eu postei ontem com a análise geral ali, mas depois disso o Fábio Weingarten faz um post já anunciando, falei para vocês que foi marcada para dia 6 de abril, uma nova manifestação pela anistia na Paulista, e o Weingarten postou o seguinte no seu perfil do X. Vou sugerir ao presidente Bolsonaro e ao pastor Malafaia para que na manifestação de São Paulo, em 6 de abril, tenhamos um estúdio na região da Paulista, próximo ao trio, com transmissão de uma live de 22 horas antecedendo o ato para recebermos lideranças políticas, religiosas, empresariais, imprensa e todos os convidados. Vai ser um canhão. Aguardem. Eu comentei com vocês no vídeo de ontem que, apesar de Bolsonaro ter arrastado sim uma multidão para Copacabana, é visível que o número de pessoas na manifestação foi menor do que as anteriores. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, se é que eu posso falar alguma coisa nesta rede mundial de intrigas sem ser cancelada, é a seguinte: as manifestações anteriores tinham vários trios elétricos e vários movimentos organizando. No momento que a gente coloca um único trio elétrico, o público fica mais aglomerado ali em volta, e relatos de pessoas que estiveram em Copacabana e que eu recebi dizem que tinha muita gente nas ruas ali ao redor. Essas pessoas que estavam nas ruas em Copacabana não saíram naquela foto que mostra a orla. Então, antes, como havia vários trios na orla, o público se concentrava, ficava mais espalhado e dava para ver na foto. Na Paulista, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Enquanto houver um monopólio das manifestações, e eu entendo as razões do Bolsonaro, o momento que nós estamos vivendo, as intenções dele, mas enquanto a gente tiver um único trio elétrico, a gente não pode esperar o mesmo público de quando tinha, por exemplo, 7 trios elétricos na Paulista. De repente, cabe aí uma aproximação dos movimentos de rua, conversar com o pessoal, porque o importante é a gente colocar muito público mesmo, reviver aquelas manifestações épicas, mas isso com um único trio elétrico, com o discurso de Valdemar. Tava ruim o discurso do Valdemar, né? Lendo papelzinho. Não vai empolgar o pessoal. Então não é que o Bolsonaro tenha perdido apoio. Eu só acho que poderia haver uma reorganização no cerne ali, né? Na logística da manifestação. Com apenas um trio elétrico e somente políticos subindo, a gente não vai ter o mesmo resultado de manifestações que tinham vários trios elétricos e várias lideranças populares. Fica a minha humilde sugestão, se é que eu posso fazer isso sem ser cancelada, traidora, sei lá, intergaláctica, etc. Eu só quero realmente que aquelas pessoas que estão no cárcere, longe das suas famílias, presas injustamente, recuperem a sua liberdade. E se não for pedir muito, que a gente tenha uma eleição com todos os candidatos e que o povo escolha, porque eu já falei, eleição sem Bolsonaro é golpe.
E ainda teve essa matéria interessante aqui sobre a manifestação que fala sobre as ausências. Eu falei no vídeo de ontem sobre as presenças, até comentei por cima algumas ausências, mas acho oportuno aqui vir pormenorizar este assunto que precisa ficar na nossa memória, afinal de contas 2026 tem eleição e esses nomezinhos aqui provavelmente aparecerão nas nossas caixinhas mágicas, que aliás é outra pauta que eu já falei que tem que rolar lá no Congresso, tem que ser discutido. Mas enfim, a revista OIA traz a matéria, as lideranças de direita que fugiram do palanque com Bolsonaro. Aí fala sobre quem esteve, que foi Cláudio Castro, Tarcísio, o governador do Mato Grosso, agora não vamos lembrar se é do Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso do Sul, e de Santa Catarina. 4 governadores a gente teve. Mas tivemos ausências bem importantes de pessoas que querem o voto da direita. Então, eles têm que ser cobrados. Em primeiro lugar, Caiado. Segundo, Ratinho Júnior. Terceiro, o Zema. Esses 3 nomes querem sim o voto da direita, o voto dos conservadores, não foram à manifestação, mas disseram assim, não, mas eu sou a favor da anistinha, eu quero a anistinha. Em especial aqui vamos relembrar Caiado. Caiado, que em 2023 ofereceu 270 vagas em presídios para detenção de enterro. Falei também no vídeo de ontem da mudança da linguagem, né? Agora estão chamando de participantes do 8 de janeiro. Na época, aqui em 2023, era galerinha que toca o terror e o Caiado estava oferecendo vagas no seu presídio. Agora ele diz que é a favor da anistia. Que bom que seja a favor da anistia. Então ajuda a articular e conseguir os votos do teu partido para isso, querido. Seria interessante. Também chamou a atenção uma faixa que foi colocada na sacada de um edifício em Copacabana que dizia sem anistia. Eu não trouxe isso no vídeo de ontem, mas hoje que eu descobri quem é o autor desta façanha, eu preciso comentar com vocês. Então, foi um estudante, uau, que surpreendente, um estudante de 18 anos, o João Pedro Fagundes, que fixou aquela faixa contra a anistia. E detalhe, tá aqui na matéria, deixa eu ler para depois não ser acusada de fake news, ó. O estudante de 18 anos é filiado ao PT há 2 anos. Então, com 16 anos, provavelmente lá no Grêmio Estudantil, no recreio alucinógeno da faculdade, ele foi convidado a assinar uma fichinha do PT, assinou, é filiado ao PT e colocou aquela faixa ali do sem anistinha. Tudo por acaso, né? Nada combinado. Essa matéria aqui eu trouxe também só para comentar a linguagem que a mídia usa, que eu acho importante analisar isso. Olha só, Glaze critica Tarcísio após ataque a Lula por preço dos alimentos. Então, o Tarcísio, quando critica o Lula, não é crítica, é ataque. Quem critica é só a Glaze. Para vocês verem como é proposital o uso dessas palavras para gerar impacto, sentimento naquelas pessoas que às vezes leem só a manchete e não estão tão habituadas a analisar os conteúdos políticos. Por isso que é importante a gente ficar ligadinho até para esclarecer quem está ao nosso redor. Agora, vamos para os magnânimos, que eu sei que é por isso que vocês clicaram aqui, vocês querem saber da treta? Então vamos começar com a insatisfação dos nossos magnânimos lindos com relação ao que o Tarcísio disse em Copacabana. E o Tarcísio, eu comentei no vídeo de ontem, ele melhorou o discurso, mas ainda não tá assim dando muito nome aos bois. E, mesmo assim, os magnânimos não gostaram. Olha só a matéria da CNN. Tarcísio muda o tom, adota discurso anti-STF e surpreende ministros. Magistrados do Supremo vinham elogiando o governador de São Paulo por sua abertura ao diálogo. Ele fez várias reuniões, não com 1 ou 2, mas com alguns supremos. Já comentei isso várias vezes em vídeo. Falas do gestor em ato de domingo causaram espanto entre os integrantes da corte. E ele nem mencionou diretamente os magnânimos. O que o Tarcísio falou é que é uma injustiça enquanto pessoas que foram condenadas, que são criminosos, confessos, que desviaram milhões e milhões e milhões dos cofres públicos, deixando brasileiros em escolas sucateadas, morrendo na fila do hospital por falta de dinheiro, por falta de atendimento. Esse dinheiro que foi desviado dessas pessoas, esses ladrões, esses criminosos, confessos, estão sendo absolvidos. Alguns até conseguiram voltar ao poder, né? Não vou especificar muito, porque eu não quero a Polícia Federal aqui em casa, mas vocês sabem o que rolou, o que está rolando ainda com relação à Lava Jato. Enquanto esses criminosos são aí perdoados, uma
senhora que escreveu com batom em uma estátua é condenada e fica longe dos filhos. Foi só isso que o Tarcísio falou. Ele nem citou nominalmente, mas obviamente todo mundo sabe quem é que está fazendo essas coisas. Então é aquela velha história do chapéu servil. E nossos magnânimos estão um pouco incomodados com o Xande. Eles acham que o Xande subiu um pouquinho o tom, está rolando uma torta de climão e eu já venho cantando essa pedra há muito tempo. Os magnânimos querem a calma de poder fazer as coisinhas deles sem que ninguém perceba. O Xande tá causando muito, tá chamando atenção. E aí eles mandam um recadinho, porque essa daqui não é uma matéria por acaso, não foi um vazamento, não foi algo de bastidor. Foram magnânimos, chamaram o blogueiro da velha mídia, Lauro Jardim, e plantaram essa matéria aqui, que é um recado, porque eles sabem que o Xande lê este jornal. Então, o incômodo de alguns, no plural, alguns ministros do STF com a postura de Moraes no inquérito do golpe. É bem curtinho, eu vou ler. Em conversas reservadas, alguns ministros do STF se mostram incomodados com a postura de Alexandre de Moraes na condução do inquérito do golpe. Avaliam que seu comportamento tensiona o caso mais do que o necessário. E finaliza dizendo que os ministros, porém, não dirão isso em público. Já disseram, né? Através da boca do Lauro Jardim. Eles só não querem acusar, igual quem soltou o peido no elevador. Ficar quietinho ali, né? O fedor pegando, aqui a função vão se tretando, mas eu não vou contar quem fui eu. Mas é uma novidade a gente ter, assim, esse tipo de matéria bem direcionada e que mostra um racha. É o início, há uma luz no fim do túnel. E também nossos magnânimos continuam voando em jatinhos da FAB. Quem traz a matéria é o Igor Gadelha. A Defesa, Ministério da Defesa, o Lewandowski, omite nomes de Xande e Dino, esses dois maravilhindos, em voos da FAB. O Ministério da Defesa solicitou o voo da FAB para Xande e Dino, mas omitiu os magistrados na lista dos passageiros. É porque eles também não podem ir no aeroporto, porque eles são muito especiais, né? Outro magnânimo que voltou a falava bastante no passado, quando era político, agora deixou de ser político. Agora ele é juiz, ele é ministro, é uma pessoa imparcial, mas ele falou durante um evento e mostrou que sim, a censura ainda está no radar. E ele disse o seguinte: Elon Musk ganhou a eleição por intermédio de Trump, ironiza o Dino, e ele também comentou sobre regulação das Big Techs e declarou: o diabo existe dentro do celular. E Dino quer somente salvar a nossa democracia. Enquanto isso, a pauta da censura, que foi aprovado o PL da regulação, eles chamam de regulação da inteligência artificial, mas está um jabuti lá dentro que vai colocar censura. Ele foi aprovado no apagar das luzes, o projeto é do Pacheco, foi aprovado no Senado em dezembro, quando você estava curtindo o Natal, Ano Novo, eles estavam trabalhando pelo seu bem, só pensam no seu bem. E agora o Mota diz que vai fazer avançar isso, então, ó, temos que ficar de olho. Mota faz apelo para evitar... Ah, não, é na próxima. O Mota vai evitar na próxima, mas ele é aqui ainda do Supremo. Aí ele faz um apelo, porque vai ter uma reunião na quarta-feira, vai ter uma sessão na Câmara, comemorando a democracia. Vai estar presente lá o Lula e os ministros do STF. E o Mota tá pedindo para todo mundo ficar quietinho e não arrumar incomodação. O da inteligência artificial é esse aqui, ó. Mota promete avançar o PL que regulamenta a inteligência artificial. Presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que deve atender a um pedido do PT. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, né? Que o Mota, ele conseguiu o apoio do PL, prometeu ali algumas coisas pro PL, mas ele também prometeu pro PT, ele também tem que cumprir essas promessas. E para o PT, parece que a promessa foi de avançar essa regulamentação da inteligência artificial. Quem faz um comentário sensacional, como sempre, nessa pauta é o André Marcília, que diz qual que é o problema desse projeto. Aí essa matéria que é bem antiga até, é de julho de 2024. PL da inteligência artificial censura e regula as redes sociais. Um trecho desse projeto prevê restrições prévias à veiculação de conteúdos, o que é inconstitucional, e quem julgará isso é o beneficiado STF, escreve André Marcília. Então, esse PL da inteligência artificial, basicamente eles querem regular o algoritmo das redes sociais para que não mostrem
conteúdos antidemocráticos para te proteger. Não é verdades inconvenientes, não tem nada a ver com política, não. Eles querem só proteger a democracia. Então a gente precisa ficar de olho e dar uma pressionadinha. A gente conseguiu derrubar o PL 2630, conseguiremos, com a glória de Deus, derrubar este daqui também e manter a pouca liberdade de expressão que ainda temos aqui em Brazuela. Falei para vocês que tinha racha no PT? Tá aqui, ó. A briga por dinheiro que alimenta a disputa pelo comando do PT. Já tinha trazido uma prévia dessa treta em algum outro vídeo aí, acho que foi da semana passada. Disputa pela sucessão envolve também a cobiça pelo cargo de tesoureiro da legenda, que só em 2024 recebeu 629 milhões de reais do dinheiro do pagador de impostos que trabalha para sustentar esta cambada, mas eles chamam de fundo eleitoral. Então tá rolando ainda a briga entre a ala da Glaze e a ala do Edinho Silva, que é apoiado pelo Lula, pelo controle da bufunfa na esquerda, e aqui eu torço pela briga, porque enquanto eles estiverem ocupados com a briga, eles não estão tão ocupados em atrasar a nossa vida. E falei que tinha gente recusando o convite do Lula, o Pacheco, gente. O governo Lula tá tão derretido que o Pacheco recusou o convite do Lula para assumir o ministério. Fato é que Pacheco sonha, ele almeja ser o próximo governador de Minas Gerais. Lembrando que ele é do partido do Kassab. Então ele está esperando ali, será que o Kassab vai conseguir emplacar o Tarcísio para apoiar o Tarcísio? Daí eu vou ter que apoiar o Tarcísio também? Ou será que eu vou ter que apoiar o Lula e a esquerda? Ele meio que tá com um pé em cada barco, mas só o fato dele ter recusado o ministério já mostra que o PT e a esquerda não estão com essa bola toda. E para fechar aqui essa matéria interessante do Poder 360, que mostra como a Globo é privilegiada. Além de receber verba de anúncios estatais, ela também recebe convites e informações privilegiadas. Acho que eu posso chamar assim. Grupo Globo é privilegiado em eventos diplomáticos. Eu acho que não é só nos eventos diplomáticos, mas enfim, foi essa parte só que eles pesquisaram. Conglomerado de mídia teve 42 convites do total de 157 feitos pelo Itamaraty em 10 ocasiões. A CNN, que aparece em segundo lugar, teve somente 12 convites. Podia ter uma regulamentação aqui, uma lei, né, que fizesse que quando fosse convidar para um evento assim, teria que convidar todos, sei lá, as empresas de mídia cadastradas, porque assim fica favorecendo uma emissora e daí parece que tá rolando, né? Um pouquinho ali de cumplicidade entre o Estado e jornalistas. Nunca é bom para a democracia, que supõe uma liberdade de expressão para que possa denunciar abusos do governo, que não serão denunciados por jornalistas que são comprados, se é que vocês me entendem. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse racha dentro do STF? Porque para mim foi novidade, não tinha visto um recado assim tão direto dos ministros falando o nome do Xande no jornal Globo. Já é uma luz no fim do túnel, eu acho, pelo menos. Fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acham, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!